galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje falaremos sobre os óxidos. Essa função inorgânica é muito importante. Os óxidos originam-se da combinação do oxigênio com outros elementos químicos. Tais compostos formam, por exemplo, a ferrugem, como na imagem, são constituintes da chuva ácida, são utilizados na construção civil, são utilizados na produção de antiácidos, na fabricação de cerâmicas, em diferentes setores. Mas antes de começar a aula, se inscreva no meu canal e dá um like nesse vídeo. Os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos químicos, sendo que um desses elementos químicos será o oxigênio, e o oxigênio será o elemento mais eletronegativo. Aqui eu tenho dois exemplos de óxidos, o óxido de cálcio e o óxido de sódio. Regra geral para a formação dos óxidos. A regra para a formação dos óxidos segue a mesma norma da formação dos compostos iônicos. Então, aqui teremos um cátion e um ânion, e utilizaremos da regra do cai-cai. O Y cai para o índice do oxigênio, que é o ânion, e o X cai para o índice do E, que é o elemento, que é o cátion. Então, será formado o óxido com dois elementos químicos, EXOY. A carga do oxigênio será, na grande maioria das vezes, 2-, salvo algumas exceções. O cátion, no caso do nosso exemplo, será o alumínio com carga 3+. Fazendo a regra do cai-cai, o 3 cai para cá e o 2 cai para cá. E aí teremos o óxido de alumínio. Os óxidos podem ser classificados em iônicos e em moleculares, depende do elemento químico em que o oxigênio está ligado. Os óxidos iônicos são aqueles em que o oxigênio está ligado a um elemento por ligação iônica. Esse elemento será um metal. E aqui nós temos um exemplo de estrutura de óxido iônico. Os óxidos moleculares são aqueles em que o oxigênio estará ligado a um elemento por ligação covalente. Esse elemento será um ametal. E aqui temos uma estrutura e um óxido molecular. Os óxidos, eles são classificados quanto às propriedades químicas. Temos os óxidos ácidos, básicos, anfóteros e nêutrons. Os óxidos ácidos são aqueles que reagem com água produzindo ácidos. Seguindo o exemplo, trióxido de enxofre reage com água formando ácido sulfúrico. Então, o trióxido de enxofre é um óxido ácido. Óxidos básicos são aqueles que reagem com água produzindo bases, que é o caso da cal, óxido de cálcio, mais água, formando hidróxido de cálcio. Óxidos anfóteros são óxidos que podem se comportar tanto como óxidos ácidos quanto óxidos básicos. Os óxidos neutros são aqueles que não reagem com água, ácido ou base.
3 exemplos importantes: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Nomenclatura dos óxidos moleculares. Utilizaremos do prefixo, que indica o número de oxigênios na molécula. Então, esse prefixo ele vai discriminar o número de oxigênios na molécula do óxido molecular. Um oxigênio eu utilizarei do prefixo mono, 2 oxigênios nós vamos utilizar do prefixo di, 3 oxigênios tri, 4 oxigênios tetra, 5 oxigênios penta, 6 oxigênios hexa, 7 oxigênios hepta. Seguido da palavra óxido de, e o prefixo que indica o número de átomos do elemento ligado ao oxigênio. Se tiver apenas um átomo do elemento ligado, eu não utilizarei o prefixo mono. Então, o número de elementos só é discriminado a partir do segundo elemento. Então, com 2 elementos, 2 ametais, eu utilizarei do prefixo di, 3 tri e assim por diante. Seguido do nome do elemento químico. Exemplos: P2O5. P é fósforo, fósforo é um ametal. Então, esse óxido formado é um óxido molecular. E eu utilizarei a regra anterior. Então, ficaria 5 oxigênios, pentóxido, de 2 fósforos, difósforo, ou anidrido fosfórico. CO2 vai ficar dióxido de carbono. Eu não preciso discriminar o número de carbono, que é 1, porque a nomenclatura ela só discrimina a quantidade do elemento a partir de 2. Esse próximo será o 3, trióxido de boro. O próximo, trióxido de dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, trióxido de difósforo. Nomenclatura dos óxidos iônicos. Utilizaremos a palavra óxido. Não é necessário utilizar o prefixo que quantifica o número de oxigênios. Então, eu vou utilizar a palavra óxido de e o nome do elemento. Exemplo: o cálcio é um metal, portanto, esse óxido é um óxido iônico, e aí eu vou utilizar dessa regra aqui. Então, vai ficar óxido de cálcio. Na2O, o sódio também é um metal, então vai ficar óxido de sódio. Quando o óxido tiver NOx variável, eu preciso indicar o NOx do elemento. Então, no caso das variações do ferro, ficaria óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, terminação oso para o menor NOx, que no caso aqui é 2+. Óxido de ferro 3, então esse 3 ele vem para cá. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico, terminação ico para o maior NOx. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo
inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo! All you calibrated, do the mumble like a crazy